10 práticas estoicas matinais para cultivar a serenidade diária. Uma mente silenciosa, antes do mundo acordar. Há um momento, logo antes do mundo abrir os olhos, onde o silêncio ainda respira. Esse momento não está vazio, está cheio. Cheio de escolhas. Cheio da possibilidade de começar, não com barulho, mas com alinhamento. Mas a maioria das pessoas perde esse momento. Não porque ele não exista, mas porque esqueceram como senti-lo. Muitos acordam não para a luz, mas para os alertas. Não para a respiração, mas para a pressão. O mundo exterior ainda nem chegou, mas por dentro já está barulhento. O dia ainda nem começou, mas o coração já está correndo. Não é o mundo que rouba a serenidade, é a manhã não examinada que a entrega. Existe um desejo oculto que poucos admitem: sentir calma antes do caos. Sentir-se inteiro antes da responsabilidade. Sentir-se estável antes do movimento. Mas eles alcançam o celular, não a si mesmos. Procuram controle, não presença. E então se perguntam por que o dia os atropela, antes mesmo que tenham sentido seu próprio ritmo. Sêneca escreveu certa vez: não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Pensamos que a manhã é curta, mas não é. Ela é mal utilizada com urgência, com reação, com ruídos que não pedimos, mas ainda assim deixamos entrar. E assim o dia começa sem nós, nosso corpo presente, nossa atenção em outro lugar. Máximo Pigliucci nos lembra: o estoicismo não é sobre suprimir emoções, mas sobre dominar a resposta. Amanhã é seu campo de treinamento para essa maestria. O primeiro espaço onde você se lembra de que a serenidade não se encontra em condições perfeitas. Ela é cultivada na forma como você entra no mundo antes que ele entre em você. Imagine sua mente como um diapasão. Se o primeiro toque é um grito, um feed, uma enxurrada de opiniões, ela vibrará com ruído o dia todo. Mas se o primeiro toque é silêncio, respiração, uma pergunta, um vazio, ela vibra em harmonia. Essa vibração atravessa cada palavra que você fala, cada passo que dá, cada decisão que enfrenta. Antes de se levantar para performar, produzir, provar, você pode se levantar para se lembrar que antes do mundo te dizer quem ser, você pode escolher, que antes da pressa começar, você pode desacelerar, que antes do dia se desenrolar, você pode se desenrolar por dentro, porque a serenidade não está perdida, está apenas enterrada sob o que você esqueceu de pausar e sentir. E a cada manhã, você tem a chance de começar de novo. Se esse momento de silêncio fez sentido para você, talvez valha a pena permanecer por aqui. Cada segundo desse espaço é uma semente de retorno. E se alguma parte sua se reconheceu nessa pausa, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não para acompanhar mais um conteúdo, mas para criar, em meio ao ruído do mundo, um lugar onde o silêncio também possa viver. E te lembrar todos os dias que é possível começar em paz. Prática 1. Acorde antes do mundo, mesmo que por 10 minutos. Existe um momento em que o mundo ainda dorme, e nesse momento você está livre. Livre de obrigações, livre de papéis, livre do barulho. A maioria nunca toca esse espaço, não porque ele não exista, mas porque a primeira coisa que fazem é pegar o celular. E com ele vem a urgência dos outros, as expectativas dos outros, o ritmo dos outros. Acordar com uma tela não é só acessar informação. É acordar para distração, é entregar seu sistema nervoso a um ritmo que não é seu. A ciência é simples, mas poderosa. O primeiro estímulo define sua base para o dia. Se você começa com cortisol ou com calma, com dopamina ou com profundidade, determina tudo que vem depois. Não é que você não tenha tempo, é que começa voltado para fora, muito reativo, muito disperso. O dia nem falou e você já respondeu ao que não te pertence. Sua respiração já está acelerada, seus pensamentos já estão longe, seu centro já foi perdido. Mas se você acorda em silêncio, não em reação, mesmo que por 10 minutos, algo muda. A luz lá fora ainda não mudou, mas algo dentro de você sim. Um pequeno alinhamento invisível que se torna a espinha do seu dia. Você não precisa de um ritual de 2 horas.
Você precisa de presença. Só isso. Sem feed, sem ruído, sem interrupção. Pense num rio. Ele carrega tudo o que toca. Mas no fundo há uma rocha, imóvel, firme, centrada. A rocha não luta contra a água. Ela a molda. Esses 10 minutos são isso. Não fuga, não controle. Mas força silenciosa, intenção silenciosa. Não seja a folha levada pela correnteza antes de lembrar do próprio peso. Seja a rocha, seja a forma, seja o ritmo que o resto do dia aprenderá a seguir. Antes que o mundo acorde, acorde você, não com ação, mas com atenção. Porque como você começa, determina o que você carrega. Prática 2. A pergunta do espelho. 1 minuto de reflexão radical. Existe uma forma silenciosa de evasão que muitos não percebem. O hábito de não se olhar, não de verdade. Apenas seguir do quarto à tarefa, da tela à agenda, sem nunca pausar para perguntar: quem está acordando hoje? Não qual papel, não qual função, mas quem. A maioria evita o próprio olhar pela manhã. Não só o reflexo no espelho, mas o olhar profundo. O que vê não só o rosto, mas a alma por trás dele. E nessa evasão, perdem a chance de alinhar, de se encontrar antes de encontrar o mundo. O espelho não é só vidro, é um portal, um convite silencioso à presença. E nesse silêncio, uma pergunta pode mudar toda a sua vibração. Quem eu escolho ser hoje, mesmo que nada saia como o planejado? Não quem eu devo ser, não quem esperam, mas quem, no silêncio, na verdade, estou disposto a encarnar independentemente do resultado. Essa pergunta desarma a mente, convida o coração, realinha a intenção não com controle, mas com coragem. Você não pode controlar como o dia se desenrola, mas pode escolher sua âncora, seu centro. 1 minuto, olho no olho, respiração, pergunta, não por performance, mas por enraizamento, por lembrança, porque como estar presente para o mundo. Se você ainda não esteve presente consigo, o espelho não traz respostas, ele reflete. E às vezes o que mais precisamos não é um plano, mas uma pausa, não uma estratégia, mas sinceridade, daquela que olha de volta e espera, até você parar de se esconder, até você perguntar, até você escutar. Prática 3. Visualização negativa. Medo sem paralisação. Existe uma resistência sutil em todos nós, o desejo de evitar pensamentos sombrios, pesados, próximos. Mas o que evitamos não desaparece. Ele espera. Espera nas bordas dos pensamentos, no tremor das expectativas. E essa espera vira medo. Não um medo alto, mas silencioso, invisível. O tipo que rouba a presença sem fazer barulho. Os estoicos entenderam algo que o conforto moderno tenta apagar. Encarar a perda não gera dor. Negá-la sim. Quanto mais tememos perder o que amamos, mais nos agarramos. E quanto mais nos agarramos, mais sofremos só de imaginar sua ausência. Mas essa ausência, imaginada, sustentada, testemunhada, vira preparação, vira gratidão. Sêneca escreveu: quem teme a morte nunca fará nada digno de um homem vivo. Nessa frase há uma verdade que evitamos sentir. Evitar a perda é evitar a vida. Coragem não é ignorar o pior, é olhá-lo nos olhos e escolher amar mesmo assim. Toda manhã, 1 minuto de visualização negativa, imaginar a ausência de algo ou alguém que você ama, não é desespero, é despertar. Suaviza o apego. Aumenta a gratidão. Não te torna frio, te torna consciente. Pense em armadura, não como algo que te esconde, mas que te prepara. Não como negação, mas prontidão, porque o que amamos não nos é garantido. É presente por um tempo, e para honrar esse tempo, precisamos parar de fingir que ele durará para sempre. Ao contemplar a perda, você lembra o milagre do que tem. Para de esperar o perfeito. Começa a viver no presente. E é a presença, não a proteção, que mantém a alma viva. Prática 4. Escrita estoica em 3 linhas.
Há um tipo de exaustão que não vem da ação, mas da ruminação, de circular os mesmos pensamentos, sentimentos e medos sem chegar a lugar algum. Escrever pela manhã, se feito sem ancoragem, pode virar isso, um espiral emocional sem direção, um lugar onde a mente gira, mas não solta, onde o coração se abre, mas não encontra fechamento. A mente estoica busca clareza, não volume, simplicidade, não busca interminável. E às vezes, o espelho mais nítido é o que tem menos palavras. 3 linhas, só isso. Não porque menos é mais fácil, mas porque menos exige presença. A brevidade exige verdade. Afia a alma como fricção afia a lâmina. Toda manhã, encontre-se com 3 perguntas simples, sem floreios, sem enfeites, diretas. Do que eu tenho medo? O que eu preciso fazer? O que eu escolho? Essas não são metas, são despertares. Não servem para consertar você, servem para revelar você. Do que eu tenho medo? Porque honestidade com o medo é o começo da liberdade. O que eu preciso fazer? Porque responsabilidade te ancora no que importa. O que eu escolho? Porque intenção é a forma mais silenciosa de poder. Ao repetir isso diariamente, não vira rotina, vira ritual. Ritual de lembrar quem você é, não narrando o passado, mas clareando o presente. Um momento para escrever não o que aconteceu, mas o que é real agora. O que você está enfrentando, o que está disposto a soltar. Um diário não precisa de páginas para refletir sua verdade. Precisa de foco, de sinceridade, de uma moldura estreita o suficiente para a alma se posicionar e falar sem ruído. E em apenas 3 linhas, essa voz, a sua voz, se torna clara como nunca. Prática 5. Exposição ao frio ou desconforto consciente. Toda manhã, travamos uma guerra silenciosa. Não contra o mundo, mas contra o desconforto. Fugimos dele. Suavizamos nossos passos para evitá-lo. Esperamos que a temperatura da vida esteja perfeita antes de agir. Mas essa espera, essa hesitação, ensina ao corpo apenas uma coisa: fragilidade. Evitar o desconforto não te protege, te enfraquece. Porque quando o inesperado chega, e sempre chega, você não tem o músculo para enfrentá-lo, apenas o instinto de recuar. Mas o estoicismo nunca foi sobre recuar. É sobre prontidão, enfrentar a vida não com defesa, mas com presença enraizada. A ciência comprova o que os antigos já sabiam. Uma breve exposição ao frio, mesmo de 30 segundos, ativa o nervo vago, o fio oculto da resiliência no corpo. Diz ao sistema nervoso: você está seguro no estresse. Você pode respirar mesmo aqui. Você não precisa entrar em pânico só porque algo é intenso, novo ou difícil. Mas não se trata de punição. Não é forçar o corpo ao choque. É sobre sensação. É sobre lembrar como é estar desperto na própria pele. Estar plenamente aqui. Sentir a vida não só no conforto, mas no contraste. Talvez seja um banho frio, talvez prender a respiração, talvez pausar diante de um impulso. Seja o que for, que seja escolhido, que seja sagrado, que seja uma forma de dizer amanhã: eu não fujo da sensação, eu não temo a borda. Porque o gelo, como o silêncio, não é cruel. É claro, ele revela, ele refina. Assim como o fogo molda o aço, o frio pode moldar a calma, não anestesiando, mas clareando, não endurecendo, mas despertando. E nesse breve momento de desconforto consciente, você se lembra, a serenidade não está em evitar a vida, está em estar presente com tudo dela, até com as partes afiadas, até com o frio. Prática 6. Uma tarefa com presença total. Há uma fratura que começa não no corpo, mas na mente. Começa quando fazemos uma coisa pensando em outra, quando respondemos sem ouvir, quando nos movemos sem sentir, quando o dia começa já dividido, não por pressões, mas pela ausência de presença. Multitarefas são celebradas no mundo moderno, mas a mente estoica enxerga além disso, porque estar em todo lugar é não estar em lugar nenhum. E fazer tudo sem alma é não fazer nada que realmente tenha significado. A paz não está na produtividade, está na singularidade, no momento indivisível.
A neurociência mostra que ao dividirmos a atenção, também dividimos a dopamina. Os picos vêm rápido, mas vão embora ainda mais rápido. E no lugar sobra apenas ruído. A paz não cresce onde o solo está constantemente agitado. Foco, como o silêncio, precisa ser protegido para criar raízes. Deixe a primeira tarefa do dia ser um ritual, não uma corrida. Que seja lenta, não por falta de tempo, mas por você escolher pertencer plenamente ao que está fazendo. Que seja silenciosa, sem música, sem interrupções, apenas respiração, apenas movimento, apenas uma coisa, feita completamente. Imagine andar descalço pela terra. Cada passo é sentido, cada textura percebida. Nada é perdido. Isso é presença, não mais ação, mas mais atenção na ação. Não mais velocidade, mas mais alma em cada gesto. Você não precisa de uma lista para provar seu valor. Precisa de um ritmo que sustente seu espírito. E às vezes isso começa não com uma grande intenção, mas com uma tarefa feita com tamanha inteireza que o resto do dia se lembra de como começou e segue calmamente, com firmeza, inteiro. Prática 7. Leitura estoica. Um parágrafo, uma pausa. Aprendemos que sabedoria vem de acumular mais livros, mais informação, mais palavras. Mas o caminho estoico é o oposto. Não importa quanto você lê, mas o quanto uma única ideia passa por você. Conhecimento não se mede em quantidade, mede-se em ressonância. Sêneca escreveu: não é o número de livros que te torna sábio, mas a qualidade da leitura. Nessa frase vive uma revolução silenciosa. A presença, não as páginas, é o que torna a sabedoria real. O coração não precisa de volume, precisa de contato. Uma frase clara, uma ideia poderosa, um momento real de pausa. Há um ritmo nessa prática. Você lê não para terminar, lê para absorver. Um parágrafo. Depois, pare, feche o livro, reflita. Não com análise, mas com silêncio. Deixe a ideia se instalar, não na mente, mas no corpo, na respiração, na postura do dia. Depois, escreva uma frase. Apenas uma. Uma frase que não repete o que foi dito, mas revela o que foi tocado. Um rastro do que aquela ideia causou em você. Uma marca de como ela te moveu do ruído à clareza. Sabedoria não se coleciona, se encarna. E encarnar não exige tempo, exige profundidade. Você não precisa de mais para ser mais, precisa ir mais fundo no que já chegou. Então, quando ler pela manhã, não apresse, não escaneie. Deixe o parágrafo te encontrar, deixe-o falar. Depois, deixe ecoar, porque nesse eco, algo muda. E o resto do dia, mesmo que longe dos livros, carrega o peso de uma ideia vivida, não apenas compreendida. Prática 8. Movimento matinal sem metas. Há um tipo de movimento que não liberta, ele performa. Um tipo de exercício que esquece que o corpo não é um objeto a ser consertado, mas um campo a ser sentido. Quando o movimento está acorrentado à estética, ele desconecta, exige, compara, te separa do próprio ritmo. Mas existe outro caminho, um em que o corpo não é julgado, é ouvido. Onde você se move não para esculpir, mas para circular. Não para provar, mas para retornar. A manhã estoica não busca métricas, busca movimento. Movimento como remédio, movimento como lembrança. A ciência mostra que o movimento libera BDNF, um fator neurotrófico que estimula a clareza mental, um sinal que diz ao seu cérebro: estamos vivos, adaptando, conectados. Mas além da biologia, o movimento é espiritual. É a alma se esticando para fora do sono, perguntando: eu estou aqui, deixa amanhã te oferecer isso. Um alongamento, uma caminhada lenta, uma série de respirações que percorrem sua coluna como luz na água, não como tarefa, mas como oferenda, não por resultados, mas por reconexão. Imagine o vento passando por um campo, a grama se curva, flui, dança, não para performar, mas para participar. Isso é o que o corpo deseja, não pressão, permissão, não metas, graça. Seu corpo não está atrasado, ele está esperando.
esperando para ser sentido, não controlado, para ser vivido, não medido. E quando você dá esse espaço, mesmo que por alguns minutos, a alma lembra que tem um lar, não só no pensamento, mas na carne, no movimento, na presença. Prática 9. Observe o sol, não o relógio. Existe um ritmo ancestral que o corpo ainda lembra, mesmo que o mundo tenha esquecido. Um ritmo não marcado por alarmes ou compromissos, mas pela luz, pelo desdobrar da natureza, pela ascensão lenta do sol. E ainda assim, a maioria das manhãs começa não com esse ritmo, mas com a tirania do tempo. Um relógio que exige, em vez de alinhar. Começar o dia com números é começar com pressão, mas começar com luz solar é começar com presença. Porque a luz, especialmente na primeira hora, não toca apenas a pele. Ela fala com o sistema nervoso, ela recalibra. Diz ao seu ritmo circadiano, à sua serotonina, ao seu corpo biológico: você está seguro, você é visto, você está em sintonia. Isso não é sobre rotina, é sobre retorno. Retorno a um modo de acordar que antecede a urgência, que não te empurra para a performance, mas te convida à coerência, à harmonia com o que já está nascendo. Não só ao seu redor, mas dentro de você. Deixe o sol encontrar seus olhos com gentileza, que ele marque o início não de uma agenda, mas de um despertar. Que seu corpo sinta o calor, o silêncio, o pulso de algo vasto, não como metáfora, mas como medicina. Porque quando você começa com o sol, não precisa correr atrás do dia, não precisa perseguir alinhamento. Você já está alinhado, você está presente, você é parte do desdobrar, não separado dele. O relógio pode medir seu tempo, mas o sol sintoniza seu espírito. E quando o espírito está sintonizado, tudo o que vem depois se move diferente, mais lento, mais silencioso, mais vivo. Não porque você tem mais tempo, mas porque lembrou como se levantar. Prática 10. Só fale. Depois de respirar, as palavras carregam peso, não só no que significam, mas em como nascem. E muitas vezes falamos antes de chegar, antes da respiração se assentar, antes da mente amaciar, antes da presença voltar ao corpo. Nessa pressa, as palavras viram reação. E a reação vaza energia. Falar sem presença é deixar o mundo puxar sua voz antes que você enraize sua verdade. Responder sem respirar é entregar seu poder, não com raiva, mas com ausência. E, no entanto, basta tão pouco para mudar isso. Uma pausa, uma respiração, um instante antes da projeção para ajustar sua própria vibração. Marco Aurélio escreveu: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Mas como saber o que é certo ou verdadeiro se você ainda não voltou para si? A respiração é esse retorno, é esse filtro, é o portão entre o ruído e a clareza. Comece o dia em silêncio, não porque não haja nada a dizer, mas porque nem tudo precisa ser dito logo. Deixe sua primeira interação acontecer apenas após 3 respirações conscientes, não como regra, como lembrança de que a presença é mais poderosa que a rapidez. Imagine um instrumento antes de um concerto. Ele não se apressa. Ele é afinado, calibrado, tornado inteiro antes de oferecer som ao mundo. Você também é um instrumento. E o tom da sua fala começa não no pensamento, mas na respiração, no silêncio antes da primeira palavra. Quando você espera para falar até sua respiração chegar, algo muda. Não só na voz, mas na energia, em como os outros te recebem, em como o dia se desenrola ao seu redor, porque você não está mais perseguindo o ritmo, está carregando presença, e a presença, silenciosa, enraizada, deliberada, sempre fala mais alto. Conclusão: amanhã é uma escolha, não um relógio. Existe uma mentira em que muitos acreditam sem questionar, que o dia começa quando o relógio diz. Que o início da manhã é uma questão de dígitos, não de profundidade. Mas a verdade é, amanhã não começa com a luz, nem com o tempo, nem mesmo com a rotina. Amanhã começa com consciência. Você não precisa de mais tempo, precisa de mais presença dentro do tempo que já tem. É isso que essas práticas oferecem. Não mais tarefas, mas mais de você nas tarefas. Um retorno, não à produtividade,
mas a postura, uma retomada silenciosa do seu espaço antes que o ruído chegue. A voz de Sêneca ecoa: a vida é longa, se você souber como usá-la. Não longa em anos, longa em presença, longa no silêncio, longa na profundidade de uma respiração, no peso de uma palavra, na textura de uma decisão tomada com clareza. E Ryan Holiday atualiza: a quietude é a chave. Não quietude do corpo, mas do ser. O convite é simples. Deixe suas manhãs se tornarem altares, não agendas. Deixe o começo do seu dia ser moldado pela sua alma, não pelo ritmo do mundo. Deixe suas práticas não serem obrigações, mas portais. Não performances, mas caminhos de volta para si, porque você não está atrasado, você não está perdido, você está apenas lembrando que a serenidade não é uma recompensa no fim do esforço, é a forma como você escolhe começar, a forma como respira antes de falar, a forma como abre os olhos, não só para a luz, mas para a sua própria presença dentro dela. Uma vela não espera permissão para iluminar o cômodo, ela apenas acende, e nessa chama silenciosa, tudo muda. Não porque ela força, mas porque ela é. E talvez seja isso o que o mundo está esperando, você, acordado, presente, alinhado, antes que o mundo invada.